Tá frio. Fabiana de casaco, né? De roupa, É, cheia de roupa. mas tem Eu que ser, escutei né? você falando da São casa, Paulo, né? Minha casa é muito gelada também, então pois é. tô cheia Aí de roupa. em casa, às vezes, a gente tem que se agasalhar até mais, né? Na rua, às vezes, não tá nem tão frio, né? Mas o Rio tá vivendo momentos, assim, inusitados de frio, gente. Realmente é singular pra gente aqui, carioca, que gosta de sol, que tem muito sol o tempo todo, né? Mas, enfim, mesmo com friozinho, final de semana, sempre o pessoal na rua passeando, né? Aqui, carioca adora passear. Mas, gente, sejam bem-vindas. Por enquanto só temos mulheres aqui, né? Então, muito bem-vindas no nosso encontro síncrono. É o encontro síncrono de agosto, começando o mês de agosto. Então, é uma semana sim, uma semana não. Então, a outra a gente não tem, mas na seguinte a gente já vai ter de novo. E a ideia é exatamente trazer orientações, dicas, tirar dúvidas de quem puder, quem quiser, sobre o trabalho de extensão. E todos os encontros anteriores ficam gravados para vocês, e vocês podem acessar, e vale a pena estar conectado, né? No nosso Teams, entrar lá no Teams mesmo, se cadastrar, né? Eu vi que aqui eu acho que só a Ilka que não tá não verificado, que ela deve ter entrado pelo link, mas depois se cadastrar lá. Por quê? Porque ali ficam gravados os encontros síncronos, né, das turmas. Eu boto sempre muita coisa lá também e no Fórum Informação. O nosso Fórum Informação está recheado de links de gravações anteriores, às vezes, pequenos vídeos que eu gravo, sabe, para vocês. Eu boto até no meu perfil lá do YouTube, mas fechado para gente. Então, vai pelo link que está lá no Fórum Informação, tá? Então, tem também vídeos, pequenos vídeos de animação que eu faço como um modelo que a gente pode usar, né, de material educativo digital. Porque a gente tem algumas questões que eu sempre vou priorizar. Então, por exemplo, muita gente falha na hora do material educativo, não entende direito, poxa, o que seria esse material educativo? Então, eu insisto bastante nisso, eu levo informações. Então, fora informação, ele está recheado. E eu boto muita coisa também na pasta material complementar, porque aí vocês têm vários lugares para poder encontrar toda a orientação, passo a passo, mastigado, tutorial, o que entregar no circuito final circuito final, desculpa, o que entregar no circuito integrador um, integrador 2. Então, vamos falar do trabalho e depois, no final, a gente abre para perguntas, né? E aí a gente até para a gravação e ficam as perguntas mais pontuais de cada um, né? Mas ao longo da explicação, se tiver alguma pergunta interessante, pode levantar a mão, tá? Que aí. Então, olha só, já estou compartilhando aqui com vocês, e aí lembrando que na nossa BV tem um link lá para vocês olharem os trabalhos mais interessantes, tá? Então, lá tem vários trabalhos interessantes que a gente indica e a coordenação coloca lá para exatamente inspirar. A ideia é inspirar, mostrar como é que é. Porque às vezes, quando a gente vê pronto de alguém, a ficha cai, né? Aí a gente, caramba, não é tão complicado assim, viu? Então, vamos falar. Aqui é um trabalho de uma aluna. Olha que lindinho ele, gente. Olha que coisa linda. Muito lindo, viu? Muito lindo. Então, a gente vai ver esse trabalho para entender como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, usar o template da Unileia. Esse template está lá no material complementar, eu botei para vocês, está no fórum também, informação, que também anexei algumas postagens. Então, você já baixa o material, porque o que eu fiz? O material já está pré-formatado e pré-estruturado. Então, ele já tem os itens só para você preencher. Então fica mais fácil assim para você não esquecer nenhum detalhe, não esquecer nenhum item. Então aqui a capa, a aluna quis botar essa imagem, que é a imagem da cartilha que ela fez no Canva. Essa cartilha está lá disponível no Canva. E o Canva é uma plataforma que tem tem e-book, tem vídeo, tem muita coisa. Você vai lá e utiliza, às vezes, um modelo já semi-pronto, né? E coloca seu conteúdo. Então, ela aqui na capa colocou o título do trabalho dela
e a imagem do produto que ela elaborou. Nesse slide, ela colocou o nome dela, o nome da professora, que na ocasião era a professora Maria Esther, e o nome da coordenadora, a professora Luciana Mendonça, tá? Se você não tiver as fotos, gente, tudo bem, não precisa, mas botar, esses nomes já estão lá, é só completar, tá? Então já tem lá coordenador do curso, é só você completar com o nome correto, tá? É importante fazer. No terceiro slide, você vai encontrar local de implementação. É o local em que vocês vão apresentar o trabalho de vocês, onde ele vai ser aplicado para o público que vocês escolheram. E aí é importante a gente reforçar que esse trabalho ele tem essa apresentação presencial. Isso é uma exigência do MEC. Para que a extensão tenha validade, ela precisa ter essa dimensão presencial. Então, aqui você vai botar o nome da escola ou da. Olha só, não estou em escola, professora, mas você tem um grupo religioso? Tem gente que frequenta uma igreja, pergunta se pode fazer lá, num grupo. Tem gente que fez no próprio condomínio, reuniu todo mundo, pediu ao síndico o espaço e fez um evento. Vai depender do seu tema. O tema tem que ser pertinente para aquele grupo, né? Então, por exemplo, essa aluna que fez no condomínio falava sobre o descarte do lixo, e isso é um tema muito legal para condomínios, né? E a síndica gostou da ideia, então ela fez com a apresentação, passou o PowerPoint, foi muito legal, foi muito legal. Então, você pensa aquele lugar, pode ser no seu trabalho? Pode. Tem gente que trabalha em uma empresa grande ou média, conversa com o gestor, pensa até um tema pertinente, né? Pode também ser descarte do lixo, por exemplo, né? E aí faz o trabalho usando uma ODS. Então, tem muitos temas interessantes. Por exemplo, uma empresa, a gente pode falar sobre a comunicação não violenta, falar sobre o ODS 16, né? Os ambientes corporativos são bem, às vezes, tensos, né? Então, existem muitas possibilidades. Então, aqui você coloca o local. Veja que ela pegou uma foto do site da escola, colocou o endereço embaixo, falou rapidamente: instituição de ensino privada localizada no Distrito Federal, atendendo a educação infantil ao ensino médio. Ponto. Né? Ainda até botou aqui, figura acesso principal da escola. No slide seguinte, ela vai mostrar quem ela vai realmente trabalhar ali, a escola, né? Sérios, né? Público-alvo, professoras e professores. Então, ela não trabalhou com os alunos. A temática que ela trabalhou foi direcionada aos professores, para sensibilizar os professores, né? E professores da Unilê, no caso, a coordenadora, e na ocasião, a professora. No slide 5, ela colocou os ODS. Atenção, eu já botei para vocês o ODS 4, a imagem e a mensagem. É só o principal, o objetivo principal do ODS, tá? O ODS é o objetivo, tá aqui em cima, ó. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17. E nós temos 3 brasileiros que o Brasil desenvolveu nos últimos anos. O 18, 19 e 20. Pensa depois sobre eles, porque de repente o seu tema tem mais a ver com 19, tem mais a ver com 18. Vocês vão ter lá na nossa sala, no nosso fórum informação e também no material complementar, um guia de ODS que eu coloquei. Muito legal, que tem todos os ícones, todas as imagens, as informações, tudo que a gente precisa saber. E aí você já pensa naquele ODS que você acha que tem mais a ver com o que você está identificando na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, no seu condomínio. Cada um vai pensar num público-alvo que pode ser alcançado, atingido com essa conscientização. E aí, o ODS 4 é obrigatório, porque o que que nós estamos fazendo? Ensino. E o que que você vai escolher como tema? Aí é o segundo ODS. Então, o segundo ODS está conectado ao seu tema. Aqui, ela escolheu o ODS 10 e a gente vai ver por quê, porque ela vai trabalhar a educação especial.
Então, o ODS 10 tem como objetivo empoderar e promover inclusão social, econômica e política de todos. Opa, deixa eu botar aqui. De todos e todas, de forma a reduzir as desigualdades, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião. Então, veja que ela botou o ODS, que é o segundo ODS. Então, quantos ODS vocês precisam ter no trabalho? 2 ODS. O primeiro é o 4, que é obrigatório para todo mundo, e o segundo é o ODS conectado ao seu tema. Se eu for falar, por exemplo, sobre o gênero feminino, sobre o apagamento da mulher no mundo, na história da humanidade, eu vou usar o ODS 5. Se eu for falar sobre bullying, eu vou usar o ODS 16. E aí cada um vai pensando, né? É importante conhecer, pelo menos, dar uma olhadinha no site da ONU, bota assim 17 ODS, que aí rapidinho vem no Google. Ou entra lá no nosso fórum, pega lá Fórum Informação, Guia de ODS, ou Pasta Material Complementar, Guia de ODS, tá? Então ela botou. No slide 5, ela colocou os dois ODS. Seguindo. Aqui é um slide muito importante que às vezes eu vejo alguns erros que a gente tem que corrigir. Gente, quando a gente fala desafio barra questão problema identificada, o desafio significa a justificativa do tema, aquilo que você percebeu na sua escola, no seu clube, no seu prédio, no seu trabalho, que é algo que justifica a existência do seu trabalho. Então, vamos imaginar que eu vou falar sobre, deixa eu pensar aqui, comunicação não violenta, porque no meu, eu não tenho, vamos fingir, eu não estou na escola, não estou ainda trabalhando como professora, ainda trabalho numa empresa e lá as pessoas usam um discurso às vezes muito agressivo. Tem muitos assédios morais e eu tô a fim de falar. Esse é o contexto. Então, quando eu falo em desafio, é para descrever o contexto. Aí, como é que eu vou descrever esse contexto? Identifiquei que no público-alvo há muita incidência de assédio moral, situações, às vezes, que coloca o colaborador numa situação difícil, até em sofrimento psíquico. Então, para lidar com essa questão de assédio moral, o tema escolhido foi trabalhar a comunicação não violenta. Então, eu estou contextualizando para o meu leitor o motivo que me levou a escolher o ODS 16, que fala da paz nas instituições, né? A questão problema é a pergunta norteadora do trabalho. Aí eu vou imaginar, estou lá pensando em fazer essa comunicação não violenta, que é muito legal, né? Eu espero que todo mundo conheça, né? CNV, do Marshall Rosenberg, né? Aí eu penso assim, que tipo de material educativo eu posso levar para apresentar essa sensibilização para os meus colegas de trabalho? Aí eu combinei com o meu gestor, que eu vou fazer no meu departamento. No meu departamento tem 10 pessoas ou 5, aí vou convidar mais um para ter mais gente, aí vão ter 10 pessoas no meu treinamento. É um treinamento, gente, é um treinamento. Uma sensibilização. Aí eu vou pensar assim, bom, que tipo de material eu levo para eles terem e eu usar na hora com eles? Eu elaboro um e-book, eu elaboro um jogo no Kahoot. Eu, por exemplo, uma vez eu levei uma temática, né? Eu faço treinamentos em empresa. Aí eu levei um tema que era por que ser ético, né? E aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei no site do Kahoot, que é gratuito, né? Na parte gratuita, e bolei assim 10 perguntas sobre o que eu ia falar, para ver ao final se os participantes se entenderam. E aí eu fiz a palestra, falei, apresentei material em PowerPoint, os tópicos, né? E no final eu falei assim, agora todo mundo apontando o celular, ó, fez gol aqui, com, com QR Code. E aí as pessoas acessaram o QR Code, o jogo, e começaram a jogar. E é divertido porque o Kahoot, ele dá nomes, aí tinha um assim, borboleta não sei o quê, cada um tinha um nome engraçado, né? E aí depois saiu o ranking, quem tirou em primeiro lugar
Então, bem legal. O Kahoot é um jogo digital que você pode usar como material educativo digital. Colocar perguntas sobre alguma coisa do tema que você falou. Você também pode fazer um vídeo de animação, e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de animação que eu fiz em 30 minutos na plataforma Render Forest. Então, o material educativo que você vai levar, você precisa pensar nele, porque aí na hora de fazer a questão problema, você tem que falar como você vai fazer. Na questão problema, você vai fazer as perguntas que vão nortear o seu trabalho. Olha como ela perguntou: como promover a inclusão dos estudantes com deficiência visual no espaço escolar, especialmente na sala de aula? Como apoiar o aprendizado deste estudante? O que a gente tem que lembrar? Qual o ODS que ela escolheu? Vamos voltar? ODS 10. ODS 10 fala em reduzir desigualdades. E qual o ponto central aqui? A inclusão de estudantes com deficiência visual, que é exatamente a pessoa com deficiência, PCD. E aí ela queria sensibilizar os professores que têm alunos PCDs, né? Porque de repente ela percebeu que os professores não sabiam lidar com essas adaptações necessárias, né? Então ela fez essa sensibilização para os professores e fez a cartilha. Então, o material educativo digital dela foi uma cartilha. Ela usou o Canva, fez bonitinho. Então, assim, é para produzir bonitinho mesmo o material, tá, gente? E isso é uma habilidade fantástica que vocês vão levar para o resto da vida. Para exatamente numa atividade, num trabalho, vocês terem uma criatividade, deixarem fluir e já levarem essa experiência desde sempre da formação. Então, o desafio é sempre o contexto que te levou a escolher aquele segundo DS, e a questão problema identificada é a pergunta que você vai fazer, que ela botou primeiro aqui. Como promover a inclusão dos estudantes com deficiência visual no espaço escolar, especialmente na sala de aula? Como apoiar o aprendizado desse estudante? E você pode falar, sensibilizando os professores a partir do uso de uma cartilha, tá, 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 tá. Nesse slide, que é o slide seguinte, você tem o objetivo da sua atividade, aquilo que você quer alcançar ao final, as competências do BNCC que você acredita que você vai conseguir realizar com eles, desenvolver, estimular, e o material educativo digital e aplicação na comunidade. Como é que você bolou? Então, olha o que ela falou: apresentar, que é um verbo de ação no infinitivo. Então, objetivo sempre começa com o verbo de ação. Apresentar, incentivar, comparar, né? Que mais que a gente pode usar? Dicas. Incentivar, comparar, identificar, apresentar. Aí, como ela fez um material educativo, que aí no caso foi a cartilha, você pode até botar uma cartilha digital destinada a professores da educação básica, com orientações sobre a construção e a aplicação de materiais educacionais inclusivos para deficientes visuais. Então, veja que a gente lendo o objetivo da colega, a gente entende perfeitamente o que ela fez. Então, o seu objetivo aqui é aquilo que você vai fazer. Tem que ficar bem claro o que você vai fazer. As competências, não precisa nem botar 3, pode colocar 2. Se você achar que seu trabalho vai desenvolver uma só muito bem, coloca uma só. Às vezes a gente se empolga, né? Coloca 10 competências, mas não vai chegar a isso mesmo. Gente, é muito difícil a gente conscientizar, sensibilizar as pessoas, né? Não é fácil, não. Então pensa de forma bem modesta aqui, tá? O que você realmente acha que vai conseguir alcançar nessa atividade, que é uma atividade de 60 minutos, de 50 minutos, né? 1 hora no máximo. Material educativo digital, você vai dizer, o material educativo no formato PDF, disponível online, possui orientações básicas que permitem a adaptação dos materiais que usamos na sala de aula, visando facilitar e promover o aprendizado dos estudantes com deficiência visual. Então, ela explicou
Que material é esse? É uma cartilha em PDF, porque ela vai disponibilizar digitalmente. Com o quê? O que que ele possui? Um conteúdo para quê? Para facilitar, né, o uso de metodologias para que a pessoa com deficiência possa ser integrada, né? Para que ela possa ser incluída no ambiente. Às vezes, o professor não tem muita experiência ainda, né? Ainda não teve nenhuma experiência com PCD em sala, então ele não fica atento. Aí basta aparecer um que a gente, opa, eu tenho que fazer a prova diferente. Eu tive, por exemplo, poucas pessoas realmente PCDs, né, ao longo da minha trajetória. Eu tenho 25 anos de ensino superior, né? Mas eu tive, por exemplo, no curso de letras, um rapaz, nunca mais esqueci. Ele usava um negócio, na verdade era um capacete com um negócio muito grosso. Por isso que tinha que ser um capacete, para ele enxergar. E ele tinha um amor, uma paixão pela leitura, que parece assim incrível, né? Eu falei, meu Deus, ele tem tanta dificuldade para ler, e um amor, uma paixão, que eu lembro que eu sou professora de filosofia, tá, gente? Que eu fui falar de literatura, alguma coisa, aí depois ele veio para mim, professora, eu comprei a coleção completa de literatura brasileira, eu tô super feliz. Aquilo me emocionou tanto, porque eu vi assim, nossa, ele tem tantos desafios, né? Eu uso óculos por quê? Porque a idade já chega, eu já uso multifocal, mas é miopia, né? Com um pouquinho de idade, né, junto. Sabe, mas eu enxergo sem ele relativamente, né? Aí eu fiquei, meu Deus, e eu aqui reclamando no meu óculos, né? Então a gente vai passando. E aí, a partir dele, eu comecei a ter mais preocupação com isso. Então, a minha prova, eu fiz uma versão especial para ele, com letras enormes, com várias folhas. Até pedi que ele fizesse, porque aí ele teria um tempo especial. Ele fez na coordenação, com uma pessoa lá dando apoio. Então, isso tudo foi aprendizado para mim. Então, essa aluna aqui deve ter percebido que na escola os professores talvez não estivessem bem preparados e ela pensou em fazer esse trabalho de extensão. Extensão é isso, é você levar para a comunidade, para a sociedade, um conhecimento que você está construindo aqui na universidade, para engajar, para sensibilizar. Então, é um projeto de cidadania. Então, você pode levar para a sua comunidade, para a sua escola, às vezes, para os pais, numa reunião, aproveitar, né? Se tiver esse espaço, que às vezes a escola não dá tanto espaço, né? Mas são os desafios naturais, gente. Então, a atividade de extensão não é pesquisa, não é ensino, é extensão. Ou seja, é quando o estudante leva para a sociedade uma contribuição, porque ele teve o privilégio de estudar. Então, ele devolve para a sociedade um conhecimento. Deixa eu ver aqui o que, é que a nossa amiga colocou aqui, peraí, aqui no nosso chat. Euciele, né? Colocou aqui, colaborar com a formação. Perfeito, né? Show! É isso aí. Ela estava colaborando nessa formação continuada de professores, né, gente? E tem muita coisa que a gente pode levar, né? Porque, olha, eu tenho várias alunas aqui da Unileia que são especialistas em espectro autista. São especialistas. E uma delas falou assim para mim, professora, eu vou fazer um trabalho com os meus colegas da escola, porque eles não têm a menor sensibilidade de como lidar com um estudante autista. Eu falei, gente, que genial isso. Faça isso. Faça isso. Teve uma outra aluna que me contou, aí ela já me contou depois que, né, as experiências, a gente marcou aqui no encontro síncrono, ela já tinha montado tudo. Ela viu que a escola estava passando por uma dificuldade com relação à conta de água altíssima. E realmente, na escola não é fácil, não, hein, gente? A criançada vai no banheiro, deixa a bica aberta. Nem toda escola
tem estrutura de você apertar aquelas coisinhas que automaticamente para. Não tem. A realidade é a torneira mesmo, né? Como na nossa casa, né? Então, a diretora estava muito preocupada com isso, porque o dinheiro, e a gente sabe que água é caro, né, gente? Água é caro. Aí ela fez um trabalho sobre o uso consciente da água. E vocês não vão acreditar. Os pais, primeiro, a conta de água da escola diminuiu nos meses subsequentes. Os pais, no final do ano, relataram para ela, e ela depois contou para a gente, que de fato a conta de casa também foi impactada e que muitos chegavam em casa e falavam: pai, escova os dentes, desliga a torneira. Enquanto está escovando, não precisa deixar a torneira aberta. Os filhos começaram a multiplicar aquele conhecimento. E aí, sabe o que a professora disse para mim que ela fez? Ela pegou a turma dela, que foi impactada dessa forma, e colocou, tipo aquelas feiras de ciências, aqueles eventos da escola, colocou a turma fazendo uma conscientização para os outros colegas numa feira sobre o uso consciente da água. Olha que coisa mais linda, gente. Conteúdo de cidadania. Então, nosso trabalho de extensão é isso, é conteúdo de cidadania, a gente levar para as pessoas, porque muitas vezes a gente sabe disso, né? A gente está no Brasil, a gente não tem nenhuma ilusão, a gente sabe que milhares de pessoas não têm acesso ao conhecimento. Tem hoje muita informação, mas conhecimento é outra história, né? E às vezes tem o dinheiro, mas não tem o tempo, às vezes não tem o dinheiro, não tem o tempo também. E tudo fica muito mais difícil. Então, quando você devolve à sociedade uma contribuição dessa, você está realmente contribuindo para uma cidadania. Então, essa é a finalidade do nosso trabalho. Por isso que ele se chama o projeto da Unileia, Educando para a Cidadania. Para que vocês saiam daqui com uma formação docente muito especial. Porque a gente tem acompanhado o mundo, né? E a gente sabe que se nós não fizermos a nossa parte, fica muito difícil, né? E cada vez mais a gente vê muitas políticas públicas enviesadas, né? Que vêm com aquela aparência de melhoria, mas na verdade traz uma pioria. Então, se a gente não tem esse cuidado como educadoras, né? Nossa, é muito difícil. A Elciele também colocou aqui a formação sobre gestão de sala de aula. Olha, isso é fantástico. Fantástico, Elciele. Eu fui convidada a dar uma formação com este tema na Escola do Futuro. Olha que lindo, no início do ano, para os professores e equipe gestora. Foi tão bom que repliquei na escola que trabalho. Excelente. Pensa em trazer algum trabalho desse, trazendo que ODS você poderia usar, entendeu? Depois a gente pode até conversar. Seria, seria assim, muito bom se você pudesse trazer esse projeto, mas colocando na formatação do nosso, né? E trazendo uma ideia, trabalhar com os professores, fantástico, olha. Tá vendo, gente? Na verdade, eu não estou falando nada de novo. Eu estou falando algo que a gente já faz, né? Como professoras. Quem já é professor aqui já faz muita coisa bacana, porque a gente tem muita criatividade. A gente tem que dar nó em pingo d'água, não é? Às vezes a gente não tem recurso nenhum e tem que bolar ali uma atividade diferente com os alunos. Então, eu acho que a gente já faz isso. Então, é uma questão só de dar uma formatação mais estruturada dentro de um projeto, e é bacana até para você formatar esse projeto e aprender mais ter mais esse conhecimento de formatação. E por que que a gente pede que ele seja na primeira etapa em grupo? Só a primeira etapa, só a primeira, que é a fase do planejamento, para você se unir com outras pessoas e debater que ODS seria interessante, que tema, qual o recorte temático, que tipo de material vocês poderiam produzir, porque é bom quando a gente tem alguém para conversar sobre isso. Eu, por exemplo, eu faço vários trabalhos profissionais que eu tenho sempre colegas que eu debato com eles. Como eu gosto de respeitar a profissão de cada um,
a expertise que cada um tem, que nasceu do trabalho que eles fazem, eu combino uma mentoria. Eu sempre brinco, você não quer me dar uma mentoria? Não, eu sei que você sabe muito sobre o tema tal, eu fiz um trabalho, eu queria debater com você se ele tá bom, usando a sua expertise, e pago o meu colega, pago uma hora aula de uma mentoria, porque eu acho que é justo. Porque ele tem uma expertise que ele não construiu, que não veio assim naturalmente, né? A pessoa estudou, a pessoa se esforçou, ela virou noite, comprou livro, né? Então, isso é muito bacana. O trabalho, então, em grupo, nessa primeira etapa, é só para você escolher o tema, o segundo ODS, definir o objetivo, as competências, o material educativo, e cada um depois vai aplicar na sua escola, no seu trabalho, no seu clube, no seu condomínio, na sua igreja, no seu centro, onde quiser. Nós já tivemos uma aluna que fez um trabalho num centro de candomblé muito lindo também sobre tolerância religiosa. Nós já tivemos trabalhos lindos sobre o ODS 18, que fala sobre uma postura antirracista. Nós temos um país muito difícil nessa temática, né? Então, gente, tema é o que não falta. Exemplo no mundo da vida, ó, assim, de situações difíceis. Então, é você sentir com o seu coração. Não precisa ser muita gente, não, tá, gente? Ó, uma dupla, um trio, e cada um ajuda numa parte. Porque, olha só, tem gente que é muito bom no PowerPoint, tem gente que já não é tão bom assim. Então, cada um vai usar a habilidade que tem para ajudar. Depois que cada um montar e todo mundo fizer tudo bonitinho juntos, cada integrante do grupo vai aplicar na sua localidade, tá? E cada um tem que mandar individualmente lá no portal, tá? Que a nota tem que ser colocada individualmente. Então, vamos seguindo. Eu vou mostrar um trabalho completo, mas eu vou dizer que o material educativo venha no circuito final, melhor dizendo, ele para aqui. O circuito final você para nesse slide aqui, 7 ou 8, dependendo da quantidade de coisas que você escrever, tá? Você vem até aqui. Não precisa no circuito final, que é a primeira entrega, já colocar o material didático. Não, você está planejando. Então, circuito final, anota aí, é planejamento, vai até aqui, até o item objetivo, competências e material educativo digital. Aí você vai aumentando o slide e enviando nas outras etapas. Então, próxima etapa, circuito integrador 1. Aí você vai acrescentar mais esse slide. Você vai colocar a imagem da sua cartilha. Essa aqui era a imagem da cartilha dela mesmo no Canva, tá? Existe esse modelo disponível no Canva, mas sem essa escrita, com outras coisas. Então, aí ela pegou o modelo e adaptou, botou o título, botou o nome dela dentro e colocou aqui um QR Code. Aponte a câmera do seu telefone celular para o QR Code e baixe o guia. Só que eu quero dar uma dica. Quando vocês fizerem o QR Code, cuidado com a validade dele, porque às vezes eu demoro um pouquinho a corrigir, mas quando eu vou lá, ele não abre mais. Ou então, quando eu clico lá, ele pede acesso restrito, temos que pedir autorização. Aí o aluno não vê que eu mandei um pedido de acesso. Então, bota num QR Code ou num link. O link é mais fácil. O link fica aberto, aí eu entro lá, leio e avalio. Então, o circuito integrador 1 é até aqui. Aí você vai seguindo. Terminou aqui, você vai marcar, agendar na escola, no clube, na casa espírita ou na igreja, onde você quiser, no seu trabalho, onde você for fazer. Aqui ela botou pra gente o material, ó. Ela botou, tá? Que ela produziu. Aí, olha só, detalhe, desculpa, junto no circuito integrador 1, tem que colocar o roteiro de utilização, tá? Então, coloca o roteiro junto. O que que é esse roteiro? Muita gente confunde. O roteiro é a orientação para, vamos imaginar, um outro professor realizar a mesma dinâmica. Então, olha aqui o que colocou. Orientações para o uso do material produzido. 1. O documento apresenta orientações básicas para os professores e sugere o uso de materiais do nosso cotidiano, tais como EVA,
papel cartão, tampinhas, entre outros. 2. Os 4 recursos, ela está dando orientação para um professor aplicar esse material. Então, é o material educativo no circuito integrador 1, com seu roteiro para aplicação, tá? Uma orientação docente. Perfeito? Ó, ela botou aqui todos os detalhes. Aí, ela vai marcar para fazer lá na escola. E marcou, fez lá no dia 5 de agosto. Aí ela sentou depois em casa e fez uma avaliação. Há 16 anos eu trabalho com educação e senti necessidade de buscar habilitação para poder aprimorar minha carreira. Inclusive, o tema do meu TCC será leitura não verbal. Olha que lindo. A educação aliada, ela vai contando aqui, né? Aí ela falou que trabalha com educação, aí ela repetiu aqui um pouco, ficou mais bonito, e colocou algumas informações dos estudantes, porque ela quis, né? E aqui botou bibliografia, porque ninguém faz trabalho sem bibliografia, tá, gente? E muito cuidado com inteligência artificial, que o nome correto é burrice artificial. A inteligência artificial, ela copia de sites e trabalhos disponíveis na internet e mente. Então, ela podia se chamar a mentirosa artificial, porque ela mente para te enganar, porque ela foi criada por pessoas que colocaram vários vieses ali, informações, foi alimentada, e aí ela é criada para atender a sua demanda. Então, ela vai tentar atender a sua demanda de qualquer jeito. Exemplo de uma experiência que eu fiz para testar. Logo começaram a falar de chat GPT, não sei o que, Copilot. Aí eu falei, gente, eu vou ver o que que é isso. Aí entrei lá. Primeiro, não pode usar a IA como se fosse Google. Vamos googar. Googar, você bota assim: traz para mim os restaurantes aqui perto da minha casa que tem comida com pimenta. O Google vai botar uma porção de coisa. A inteligência artificial não funciona assim. Você tem que fazer um prompt, né? Você tem que fazer ali uma orientação. Então, eu trabalho, por exemplo, com treinamentos, eu uso muito documentos da CGU, Controladoria Geral da União. Aí eu coloco sempre assim: com base no conteúdo disponível no repositório da CGU, traga um resumo dos melhores artigos que estão nos manuais da CGU com o link de acesso. Então, você pode pedir informações nesse sentido, dizendo onde você quer que ela busque. Aí ela coloca. E testa os links, porque às vezes também tem umas mentirinhas, tá? Vou dar um exemplo que eu sempre falo que eu fiz e deu errado. Eu queria pesquisar se no Brasil existia alguma lei que obrigasse os entes ou as empresas, entes da administração pública ou empresas, de terem uma sala de amamentação para as mulheres. Aí botei assim: existe alguma lei que obrigue? Olha só como que eu botei, tudo errado, né? Aí ela respondeu errado também. Ela respondeu assim: sim, a Lei Rosa Murcha. Gente, pelo amor de Deus, uma lei que fala de amamentação vai ter o nome de Rosa Murcha? Que maluca essa inteligência artificial, gente. Pelo amor de Deus. Quando eu já vi, eu falei, gente, eu não acredito. Ainda botou o número de uma lei, a data em que ela foi promulgada, quantos órgãos já tinha e as impressões. Gente, é muito louco como ela mente, né? O Cielo está dizendo, a IA, quando não tem informação, ela delira. É verdade, eu adorei essa palavra. Que tal a gente chamar de delirante artificial? Tá aí, adorei. Delirante artificial, vou chamar a minha assim. E é recomendável como suporte somente, é verdade. Nunca como produção, eu também acho. Aí eu morri de rir. Aí eu li, botou um negócio gigante, gente. Aí no final eu li, eu botei assim: sua mentirosa. Você está mentindo para mim, isso não existe. A lei que você menciona é o Código Penal. E uma lei sobre amamentação não se chamaria Rosa Murcha, né? Aí ela, desculpe, Clara, eu prometo que da próxima vez vou me esforçar. Incrível, ainda te responde. Então a gente tem que ter muita cautela,
né? Usar para pesquisa. Então, eu falo assim: quero artigos científicos do repositório da Unileia, da USP, da UF, da UERJ, da UFRJ, de Harvard, e traga o link de cada indicação. Pronto, aí eu vou testar. Cielo, perfeito, adoro Cielo. E vou testar. Aí eu vou ler. Assim funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo isso até porque, não na nossa disciplina, a gente não, eu não enfrento isso com vocês, né? Vocês têm feito o trabalho de forma muito bacana e eu fico muito feliz. Mas, por exemplo, às vezes numa disciplina padrão, daquelas que são 4 semanas, tem fórum. Aí, os fóruns super interessantes, gente, que eu só dou matéria bacana. Direitos humanos, comunicação empresarial, só matéria bacana. Aí o cara vai e bota tudo da internet, bota tudo do Copilot e nem apaga aqueles asteriscos, sabe? Aí às vezes ainda vem assim: se você precisar de mais uma orientação, basta me pedir. Aí eu choro, né? Aí eu falo assim: caramba, como essa inteligência artificial, né? Então a gente tem que ter muita cautela mesmo, né? Então, muito cuidado. Então aqui a gente coloca sempre a fonte que a gente pesquisou. Pode ser um livro? Pode, se você tiver. E eu sei que vocês têm. Pode ser um livro digital? Sim, eu tenho vários, né? Claro que a gente hoje tem vários livros digitais, né? Até porque o espaço físico na nossa casa fica comprometido, né? Então a gente sempre tem muitos drives com livros, né? Eu tenho o Kindle também com muita coisa no que, nossa, é muito louco, né? Eu gosto muito de ler. Então, eu sou compulsiva. Eu vou comprando livro, vou comprando livro. Se vocês quiserem me indicar aí, tô adorando. Pode indicar. E os sites aqui consultados, ela botou também, é sempre bom, né? Então, gente, esse é o trabalho. Olha ela que bonitinho, né? Esse é o trabalho. É simples assim. E você vai entregando devagarzinho cada etapa, ó. A primeira etapa, deixa eu mostrar, é até aqui. Até material educativo digital e aplicação na comunidade. Circuito integrador 1, até ela quis botar, mas não precisa, basta o link, tá? Até o roteiro. Circuito final aqui. O que que faltou aqui que é importante colocar? Porque esse aqui eu acho que não foi o último total, não. As fotos do dia que ela fez o evento. Gente, tirem foto. Tirem foto. Ó, petróleo no fundo do mar e galinha que não faz escândalo quando bota ovo, ninguém sabe o que foi feito. Então tem que colocar foto. Vou pegar aqui um outro com foto para vocês darem uma olhada rapidinho. Custa nada, né? Tem que tirar foto. Pede um colega da escola ou do lugar onde você tá, que aí ele faz isso para você. Ele tira sua foto ali na turma, você com os alunos. Claro, os alunos de costas, você de frente, né? A gente tem sempre que tomar cuidado para não expor os nossos fofinhos, né? Então, deixa eu pegar aqui um que tem foto para vocês verem como elas fizeram. Esse aqui foi maravilhoso também. Esse trabalho eu apresento sempre também. Olha, deixa eu botar o som que eu quero passar aqui. Olha só, esse daqui as alunas fizeram um vídeo. Lembra quando a gente estava na pandemia? Que a gente não podia lugar nenhum? E que fervilharam lives, webinar e uma porção de link para fazer visita técnica em bibliotecas. Olha, eu fui na biblioteca, eu fui no Louvre, eu fui na Biblioteca de Alexandria. Como eu viajei durante a pandemia, gente? Eu fiquei aqui sozinha, né? Minha família foi para o sítio, eu acabei ficando e trabalhando, e por conta do meu companheiro também não podia viajar, então nós ficamos. Eu fiquei sozinha aqui e eu curti todas os lives, webinars, estudei pra caramba, fiz curso, aproveitei que, como não tinha deslocamento, ganhava tempo, né? E eu passei no Louvre, eu vi até uma peça de teatro. Eu tinha uma aluna na ocasião, que era da psicologia, e ela era atriz de uma peça de teatro, e ela falou: professora, nós fizemos a peça online, a senhora quer assistir? Eu comprei no Simpla a peça, e veio o link. Na hora era assim, era uma sala assim, tipo essa, né, com várias pessoas, tinham mais de 100 pessoas, e a peça eles fizeram, mas foi fantástico, era sobre burnout, sobre profissões que levam o profissional a ter burnout. Eu adorei, né? Que professor é uma das profissões, né, mais sensíveis. E no final
todos os atores entraram e houve um debate. Gente, eu amei, amei. Nunca pensei na minha vida que eu ia para uma peça de teatro online, assim, né, ao vivo. Então, olha que bonitinho, elas gravaram um vídeo, fizeram a mesma coisa, ó. Gravaram um vídeo, ó, o desafio, botaram aqui a simulação que seria um vídeo, o objetivo, então, circuito final até aqui. Depois fizeram o vídeo com o roteiro, circuito integrador até aqui. E a última entrega com as imagens. Olha que lindo como elas fizeram um mosaico de imagens, as mãozinhas dos alunos fazendo a colagem, porque após eles assistirem o vídeo do Centro Cultural do Banco do Brasil, que elas fizeram, não pode usar vídeo de terceiros, tá? Não pode usar vídeo de YouTube, pode usar o YouTube como plataforma, mas não pegar lá um vídeo que já está disponível. Você que tem que produzir. E eu dou as dicas aqui. Quem quiser, a gente pode conversar. Ó, a fotozinha delas aqui embaixo. E aí, elas fizeram a avaliação, referência, acabou. Esse é o trabalho, tá? Esse é o nosso trabalho. Perfeito? Então, olha que não é difícil. E aí, eu queria mostrar para vocês também um vídeo pequeno que eu fiz. Foi logo, acho que ano passado, no início do ano passado. Eu fiquei pensando assim, poxa, meus alunos estão com dificuldade de entender o que que é um material educativo. Ó, pode ser vídeo, pode ser um podcast, mas tem que ser produzido direitinho, tá? Na plataforma de podcast, tá? Pega o celular, ó, aprendi. Pega o celular, bota uma meia fina nele, porque aí o áudio não fica, fica bem bacana. E você grava, bota uma musiquinha, baixa a música. Olá, hoje o podcast de hoje vai ser sobre o tema tal. Gente, a gente se vira nos 30, né? Professor é isso. A gente é um pouquinho tudo, né? Ator, né? Atriz. E você vai, mas você faz o roteiro e vai lendo. Você faz o roteiro, ó, escuta vários podcasts, vai escutando uns 10 para ver como é que os caras fazem. Não precisa fazer um negócio de 20 minutos, ninguém vai escutar 20 minutos, pelo amor de Deus. Mas um negocinho de 8 minutos. Pega a temática do seu ODS que você quer e aí faz uma dinâmica com os alunos, provoca reflexão. Agora vocês vão ouvir um podcast. E é você mesmo no podcast. Você passa o podcast, eles escutam. E agora vamos fazer uma outra atividade. É isso, gente. É essa criatividade que a gente está incentivando. Então, vou agora mostrar o que que eu fiz. Na época, eu era agente pública da Prefeitura do Rio. E eu trabalhava numa secretaria de integridade pública. E aí, eu estava na hora do almoço, eu falei, gente, eu tenho que bolar alguma coisa para hoje à noite com meus alunos. Aí eu peguei, abri meu computador, rapidinho fiz um texto sobre a nossa disciplina. E aí entrei, aí fiquei procurando plataforma. Aí achei uma plataforma chamada Render Forest. Render Forest. Eu vou botar o nome aqui para vocês. Aí eu entrei, achei ótimo, aí fui escolhendo os bonequinhos, aí depois escolhi a música, escolhi a vozinha, a não sei o quê. Eu tenho vários vídeos de animação, tá? Eu vou passar um agora para vocês verem. Olha que maneirinho ficou. Muito legal. E a bonequinha não é que parece comigo? Na época eu tava até com o meu cabelo mais escuro, parecia mais, né? Mas olha.
viu? Então foi esse videozinho que eu fiz, super rápido. Gente, foi rápido, porque eu fui fazendo essas frases e fui jogando, fui escolhendo os bonequinhos. E hoje eu sei que tem até na plataforma o uso de IA para te ajudar. Eu prefiro até fazer escolhendo, né? Eu mesmo. E tem vários bonequinhos divertidos, tem ambientes diferentes, então você pode escolher o que você quiser para fazer esse trabalho. Você pode usar várias situações diferentes. Então, eu achei assim fantástico, sabe? E agora, é planejar. Planejou, usa todas as ferramentas que você puder. Eu até coloquei para vocês muita coisa no fórum informação, tem bastante coisa. E eu coloquei também para vocês o guia. Esse guia é muito legal, eu achei, é um guia voltado para educação. Então você encontra aqui os ODS para você dar uma olhada, né? E ele é bem, tem uns que tinha aqui hoje me perturbando, gente. É bem tranquilo, bem feito, sabe? Bem elaborado. Você pode ir direto aqui na parte dos ODS. Ó, tem os links aqui maravilhosos para você investigar. Tem um mosquito querendo me pegar. Ó, da ONU, UNB, aí tem o Centro de los Objetivos de Desarrollo. Ih, tô horrível no espanhol, hein? Sustenible para a América Latina. Tem várias coisas, olha, estratégias ODS, você pode pesquisar várias coisas diferentes e tem as imagens. Aqui eu queria mostrar isso. O ODS 18, 19, 20, eles não são da ONU, eles são do Brasil. Foram os ODS que o Brasil, né, formulou e se colocou como compromisso, né, enquanto sociedade. É igualdade racial. Opa, sem querer eu sair do lugar. Igualdade racial, arte e cultura e o último é povos originários, tá? Deixa eu só tirar aqui pra gente ver. E aqui, povos originários e quilombolas, é o 20. Então, por exemplo, eu tive uma aluna ano passado que ela trabalhava numa escola dentro de uma comunidade quilombola. Olha que lindo. Aí ela falou, professora, não tem jeito, eu vou fazer esse mesmo, porque vai ser muito legal. Então, cada um vai pensar, ou os 17 ODS, e estão todos aqui, e você pode pegar o ícone lá no site, né? Ó, ai, tadinha, a Ciele disse que eu encantei falando, olha, eu falo muito mal espanhol, eu falo portunhol, né? Mas entendo bem, a gente entende direitinho, né? Beleza, Mariana, tudo de bom, vai lá. Deixa eu só puxar aqui a sua presença, Mariana, só um segundo, tá? Deixa eu só puxar a presença aqui da Mariana, que ela vai precisar ir para outro encontro. Já puxei, Mariana, obrigada, querida. Então, gente, pode pegar aqui o ODS que vocês quiserem, né? Que além do ODS 4, para que vocês possam, né, ter, estudar. Ah, eu quero fazer sobre bullying, vou usar o 16. Ah, eu quero falar sobre o consumismo, vou trabalhar o ODS 12. Quero falar sobre água potável e saneamento, que foi aquele ODS daquela aluna da escola. O 6, igualdade de gênero, vou falar da mulher. E aí você escolhe ali o que é adequado ao seu público-alvo. E já vai direto para dar uma lidinha. Então, você vai ver que esse material aqui ele é bem legal, ele traz as informações que você precisa, você pode até encontrar dicas, boas práticas. Então, o trabalho ele precisa de uma pesquisazinha, né? De boas práticas, de projetos, e você vai buscando, você vai lá no ODS que você achou pertinente, tá vendo? Ele tem várias orientações. Cada capítulo é um ODS. O 4 é o ODS para todo mundo mesmo, é o basicão nosso. Então, gente, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho de extensão. Então, quais são os erros mais comuns? Só para vocês já botarem no radar. A pessoa não quis fazer o material educativo digital, falou em cartaz no mural da escola. Não, não serve, tem que ser digital. Falou assim: ah, peguei um vídeo de uma aula de geografia no YouTube e vou usar. Não, não pode, o vídeo é de outra pessoa. Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte: é,
bota assim, ela bota assim, vários vídeos. Não, escolhe um só, um vídeo só. Você produz esse vídeo. Pode usar o Canva, pode usar o YouTube. Você pode gravar um vídeo assim como eu estou gravando com vocês, essa aula, usando um PowerPoint bonito, apresentando alguma ideia. Vamos imaginar que eu vou falar sobre mudança climática. Então, eu pego, baixo um outro PowerPoint, faço uma série de imagens de natureza, não sei o quê, de clima, blá, blá, com palavras, frases, e gravo uma aula no Teams. Vocês têm acesso ao Teams. Todos os aplicativos do Microsoft, né, Office 365, vocês têm acesso enquanto alunos da Unileia. Então, use os recursos. Então, você pode abrir um Teams, uma aula só para vocês, e você grava e você usa como seu pequeno vídeo, uma coisinha de 5 minutos. Aí é o seu material educativo que você vai passar. Então, atenção, material educativo é para você usar no dia em que você apresenta o seu tema. Em que você vai lá e fala, gente, eu vou falar sobre o tema tal, é isso. Aí você utiliza o seu material educativo digital. Por exemplo, você pode trabalhar com. Uma vez eu fiz essa sugestão. A aluna, a coordenação permitiu que ela fizesse uma dinâmica na hora do intervalo. Tinha um intervalo na escola em que todos os professores estavam na sala dos professores. Aí, o que que ela fez? Ela fez uma cartilha com poucas páginas, eram só 5 páginas, falando sobre a criança TEA, né? Sobre o espectro autista. Aí todos estavam lá meio desavisados, ninguém sabia. Ela fez até uma coisa meio surpresa. Aí, nesse dia, botou um cafezinho diferente, uns biscoitinhos. Gente, presta atenção agora. Pum, mandei aqui pro grupo do WhatsApp uma cartilha. Vamos abrir? Aí ela começou e fez uma dinâmica com os professores. Foi muito legal. E ela falou que foi assim interessante, porque alguns professores depois falaram assim: sabe que eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado de trabalhar dessa forma. Aí outros falaram assim: caramba, eu estava com maior dificuldade com uma aluna que é TEA e tal, e não sabia como lidar com isso direito, e você já me abriu uma oportunidade. E às vezes você bota até links para a pessoa ir buscar pesquisas e informações mais aprofundadas, mas você já sensibilizou ali, você já engajou ali. Então, esse é o nosso trabalho, perfeito? Esse é o nosso trabalho de extensão. Então, é assim que a gente vai trabalhar aqui juntas. E agora eu quero abrir para pergunta, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma questão? Então, vamos lá. Eu, Ciele, abre seu vídeo para eu te ver. Ah, você falou comigo o tempo todo aqui, eu queria te ver um pouquinho. Vamos lá. Vê se você consegue abrir o seu vídeo. Abra o áudio também. Ei, muito bem. Consegue me escutar, professora? Claro, estou te vendo, te A, escutando. a minha Diga. pergunta, eu queria saber se tem condições de você verificar se eu estou inscrita no hall de estudantes, porque eu confirmei aqui, a disciplina está aparecendo encontro síncrono para mim, mas ela não está aberta para mim na Ué? plataforma. No período que ela estava aberta, eu não consegui cursar Ó, porque eu estava envolvida em outras atividades. Aí eu preciso fazer a é. disciplina para terminar o curso. Será que te botaram de novo já? Não aparece para mim na plataforma. Será que eu tenho que falar com a Luciana sobre isso? Sim. Você está Eu tenho que abrir chamado? práticas de ensino e pesquisa um ou você está práticas de ensino e pesquisa e extensão em pedagogia? Lá para mim, o encontro síncrono ele aparece. Eu Então você entrei está na pelo PES. calendário. Ele aparece Tá. para mim encontro síncrono práticas de ensino e extensão 1. Só que na Então minha você. plataforma, ela fechou em abril. Eu não pude cursar ela até abril. Ah, Aí eu tá. vou ter que cursar ainda. Para mim, está aberto outra disciplina. Ela consta para mim, essa prática de ensino e extensão 1, ela consta que fechou dia 21/4. E eu não consegui É, cursar durante É esse porque como período. a gente faz a agenda pelo Teams, Isso. que a gente chama pela sala de aula virtual do Teams, então talvez você tenha recebido. Mas se você tem que fazer, foi bom que você já pegou essa informação toda, essa orientação. Mas eu vou te dar uma dica: abra um chamado com a Luciana
e fala para ela te incluir na disciplina na próxima turma que vai abrir, né? É Essa disciplina ela importante. vai ser ofertada agora no segundo semestre, professora? Sim. Porque eu tenho duas disciplinas para concluir o curso, que é esse e o estágio. Ah, E a então pede prática e o logo. estágio. Eu vou fazer Sim, ENAD agora, sim, só você é porque para nadista. finalizar. Uhum. Você estava naquela aula do ENAD de Tava sexta-feira? fantástica a sua aula. Que Você bom que vocês fala. gostaram. É difícil falar, né, assim, filosofia, sociologia, né, e antropologia, né? Mas vai ser muito bom. Espero que vocês e vamos marcar novos encontros do ENAD para ajudar vocês. Vamos fazer aquilo que eu prometi da oficina, vamos fazer. Então fala com a Luciana, sim, para você logo ver essa questão, porque aí você já está antenada, já está, né, com as ideias, já pode já pensando no seu trabalho, né? Ainda mais que você está fechando aí o ciclo, né? Que bom, Super dicas, professora. Eu amei mesmo. E que tem muito bom. a ver com o que eu estou trabalhando no mestrado, tá? Tá bem alinhado. Ih, que maravilha! Show de Muito bom. bola. Então Que tá, bom. professora, então o Tá ótimo. canal é abrir o chamado lá no, na Isso, plataforma e explicar isso. a situação. Isso, faça isso, tá? Ok. Muito Vamos lá, obrigada. Fabiana. Obrigada a você. Fabiana, diga. Vamos lá, Pro. Eu já dei uma olhada lá, né, na nossa disciplina, na nossa sala de aula, e aí tem a parte de grupo, né? E aí a gente é meio que obrigada, tá, com esse, que seja em dupla e tal. E aí o que você explicou aqui nesse primeiro momento, a gente vai, enfim, a que seja essa turma, ter a ideia e cada um vai colocar, realizar esse trabalho, esse projeto no seu ambiente, né? Isso. Só o grupo é para planejar. Vocês podem planejar à distância, pode usar o Teams, pode marcar, né, as reuniões. Então, o grupo é para escolher a temática, dar assim, o direcionamento, qual vai ser o material educativo. Por que que em grupo? Porque o trabalho colaborativo ele é sempre muito melhor. Você tem ali, às vezes, um colega que, por exemplo, de repente ele é muito bom em vídeo, então ele vai fazer, ele, ó, deixa que a produção do vídeo eu faço. Aí você, Fabiana, faz o roteiro. Então, é para ajuda mútua, é para ter essa experiência de trabalhar colaborativamente, né? E eu acho que dá um apoio, mas você pode escolher um colega, pode até vir por aqui se alguém topa. Você pode colocar ali no chat, uma forma para o pessoal se encontrar e você marca. E é assim que vai fazendo. Por isso, o fórum, organização de grupos, que ali cada um fala: Oi, gente, tudo bem? Eu quero trabalhar o tema tal. Alguém está trabalhando esse tema e gostaria? Porque tem que ter essa convergência, né? Mas vai dar certo, Fabiana. Aí, professora, aproveitando, aí eu fiz a extensão do semestre passado, no segundo semestre, né? Que foi, acho que o primeiro. Pode usar a ideia que foi colocada lá para expandir essa Para ideia? desdobrar. Mas aí você não pode botar igual, né? Você vai desdobrar, de repente, um desdobramento, um segundo momento. Só não pode repetir igual. Pensa numa outra temática que talvez esteja mais na ordem do dia, assim, ou que você esteja enfrentando. Você está na escola já? Já tá trabalhando como professora? Não, como professora, não. Eu sou, não sei se aí no Rio está acontecendo, em outros estados, mas como busca ativa escolar, que eu entro em contato com as crianças que faltam, então eu entro em contato com os pais para saber o que está acontecendo, ou seja, o meio de proteger, né? Que tem crianças que Sim. estão em casa, não vão para a escola por N motivos, né? E aí a gente está fazendo esse trabalho aqui, a Prefeitura de São Paulo. Muito legal. Mas você pode fazer até com os professores, de repente, na sala dos professores, ver com a sua coordenação, né? De repente é uma ideia, né? E aí você pensa, talvez, você podia pensar, Fabiana, em trabalhar o ODS 10, uma dica, tá? E que tal você trabalhar, sensibilizar os professores sobre essa questão, sobre a evasão, né? Sobre as pequenas ações que podem ajudar a
se aproximar mais desse aluno, uma escuta ativa, que tal? É uma coisa interessante, porque é o teu trabalho, já é o que você faz, você já tem experiência das temáticas mais comuns que você escuta, né? Quais são as situações mais corriqueiras? E aí, alguma delas, o professor teria chance de mitigar, talvez com uma postura diferente em sala de aula? Então, aí, de repente, você pode pensar. É uma ideia, porque aí você está dentro Sim. do que você já faz, da experiência que você já tem, não é? Pensa. Qualquer coisa você me manda. Ah, gente, o meu e-mail é clara.oliveira. Clara.oliveira, arroba. Aí vem tudo igual todo mundo. unileia.edu.br. Deixa eu colocar aqui para vocês. Que aí eu boto aqui. Porque aí qualquer coisa, manda para mim, Fabiana, um e-mail. A gente vai se falando, tá, gente? Pode mandar e-mail. Clara.oliveira, arroba, unileia.edu.br. Foi. Porque aí, de repente, você tem uma ideia dessa, não é uma boa, dentro do que você já faz, uma experiência, e de repente, muito professor não faz nem a menor ideia sobre isso, né? Que você faz isso. E qual é a eficácia disso? Então, talvez você pode levar para eles uma experiência e sensibilizá-los para que eles também tenham algum papel importante, né? De maneira a não deixar esse aluno sair e contribuir de alguma forma, né. Isso é muito bacana, eu realmente eu não sei se o Rio está fazendo isso, viu. Como é o nome que você falou? Escuta, vou até anotar. Escuta não, como é o nome? Não, é busca ativa escolar. Então, a Busca. gente está sempre entrando em contato para não ter essa evasão escolar. E Show. uma grande maioria, assim, são assim, né, aqui é a comunidade, né, de não levar a criança para a escola e Sim, aqui não também é, que não dar que a maioria dos pais, eles não compreende a necessidade da criança estar na escola, né, então, simplesmente não leva e, enfim, aí tem a parte de conselho tutelar, quando vai ver, às vezes, a criança apanhou, aí não quer mandar para a escola, tem, nossa, muitas coisas, assim, muitas quando mesmo. você conversa com os pais, você já faz uma conscientização deles, né. Sim, por ali a gente já tem uma noção, então a gente tenta aí, entra em contato por telefone, WhatsApp, vê, tem aquela primeira essência, assim, para ver o que está acontecendo. Acontecendo, A gente sim. não consegue, por exemplo, muitos mudam, né, moram de aluguel, então a gente vai atrás, vai na casa, faz uma visita para ver o que está acontecendo. Nossa, que trabalho bacana, Fabiana, nossa. É muito gostoso, é triste também, né, porque É, a gente é. que é da educação, a gente sabe que também tem N coisas e uma delas é esse tipo de coisa, né. E aí a gente na conversa falou: "Não, é interessante vir, porque aqui, tem a comida, né, então você já vai ficar mais tranquilinho em casa, jogar, assim, de uma forma que também não cria né, um problema com a família, e sim uma maneira deles refletirem, assim: "Olha, quer ficar em Muito casa de legal. boa, né, não quer fazer nada, mas deixa a criança aqui, que ele está se alimentando, está entre eles, né, a mesma idade, eles estão aqui brincando, aprendendo, e Olha, se vamos não sei, tocando". pensa também numa outra ideia. Você fazer o seu trabalho sobre isso para os pais. Se você tivesse a oportunidade de reunir alguns pais e você fazer esse trabalho usando mesmo o ODS 10, que é de trabalhar, mitigar as desigualdades, e você fazer essa apresentação usando um material digital, que pode ser um PowerPoint, que depois você passa para eles pelo WhatsApp, como se fosse uma cartilhazinha. Qual é assim, com uma linguagem simples. Por que que eu tenho que ir para a escola? Por que que meu filho precisa ir para a escola? E fazendo, assim, umas respostas bem simples. Aí você pode montar isso no Canva, fica lindo, porque tem tudo lá. Na parte gratuita do Canva tem tudo, você pode fazer. E de repente você faz isso e faz uma experiência, assim, com, sei lá, se você tivesse a oportunidade de reunir alguns pais, sim, alguns pais, e fazer essa conscientização, fazer uma dinâmica com eles. Eu gostei dessa, até
não tanto com os professores, porque os professores eles vivem assim, meio que no mundo deles, na correria, assim, né? E agora com os pais, eu gostei da ideia que você colocou e é mais voltado para eles, né? Porque os professores estão ali e assim, não faltou, o que aconteceu, Fabi? Aconteceu isso, isso. Tá bom, vou anotar aqui. E tá tudo bem, vamos se dizer, né? E agora com os pais é interessante para eles verem a obrigatoriedade, não só do obrigatório, mas a necessidade da criança, né? Que é de 3 a 4 anos. Então, às vezes, eles também acham assim, tá frio hoje, você não precisa ir, Tá umas coisas chovendo, assim. não vai. Mas existe ali um processo de desenvolvimento que é muito importante, né? Exatamente, muito, muito. Faz isso com os pais, vai ficar lindo. E faz assim, capricha assim, faz um material de PowerPoint sem muitos slides, para você poder falar, mostrar algumas imagens, entendeu? De repente mostrar imagens, você pode pegar essas imagens em banco de imagens, você pode pegar imagens até da própria escola, pedir a direção, não mostrando os rostos, mas eles de costas, brincando, mostrando, olha, existe uma interação, uma brincadeira, que isso. Aí você faz uma pesquisa sobre a importância do brincar, a importância da convivência escolar. Aí coloca, vocês sabiam que os psicólogos falam que a criança precisa do convívio? Poxa, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Depois você replica isso. Você pode até fazer um TCC sobre isso. Olha, da sua experiência, da sua vivência. Nossa, magnífico, Fabiana. Vai ficar lindo demais, entendeu? Tomara, vou me dedicar e gostei da Vai, ideia. Então. vai sim. E E vamos, veja e alguma gostei da colega, galera. veja alguém que tope ser sua dupla, de repente, né? É uma boa, vai ficar lindo. Eu tenho, nossa, e vai ser assim, singular, tá? A gente tem alguns trabalhos que são singulares. Eu tive também semestre passado, ela terminou agora. Ela fez o trabalho, gente, num presídio, porque ela trabalha no presídio. E aí ela teve que usar muita criatividade, porque no presídio não pode usar tecnologia, né? Quer dizer, pelo menos a gente não pode. Mas foi lindo, inédito. Olha, meus 25 anos de magistério aqui, como docente. Eu nunca tive um trabalho de extensão em presídio. Assim, aluna fazendo isso. Achei maravilhoso. E o cuidado dela resgatar aquelas pessoas que estão ali realmente excluídas, né? Ali de tudo. Invisíveis para a sociedade, né? Muito interessante, né? Então, eu acho que você vai ter aí um caminho maravilhoso, Fabiana. Vai sim. E é isso, gente. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de trazer mais alguma questão? Eu vou então parando a gravação para a gente poder, nesses minutinhos